sabe o que significa a palavra Páscoa? Levanta a mão. Meu Deus, muitos não sabem. Passagem do povo de Páscoa? Nada. Passagem, irmãos, guarda o que eu vou falar. É um texto do Antigo Testamento que o Senhor falou para o povo dele. À meia-noite vai passar um anjo aqui no Egito. O povo de Deus estava escravizado pelos egípcios. Ele falou: à meia-noite vai passar um anjo e vai matar todos os primogênitos. Quem sabe o que quer dizer primogênito? Pouca gente sabe. Fala, Ricardo, o que é primogênito? O primeiro filho. Primogênito é o primeiro filho, quer dizer, o filho mais velho. Falou: o filho mais velho vai morrer. De cada casa aqui do Egito vai morrer. Mas para não morrer, irmão, guarda o que eu vou falar, hein? O Senhor falou, o profeta falou para eles: para que o anjo não mate o seu filho mais velho, pegue o sangue de uma ovelha e passe na porta da sua casa. Passe na porta, porque a porta, aqui se tiver aquele sangue de ovelha, o anjo não vai matar o primogênito. Então o povo de Israel fez isso, mas os egípcios não fizeram, nem sabiam disso. E à meia-noite, irmãos, eu não sei, mas acho que era uma coisa tremenda ver isso. O anjo desceu no Egito e foi passando pelas ruas, e onde ele passava, o filho mais velho ia caindo morto. Repete comigo: onde ele passava. Onde ele passava. Tá vendo? Então por isso que a Páscoa se chama passagem. Porque depois que aconteceu isso no Egito, irmão, eles fizeram uma comemoração para lembrar daquele dia. Eles faziam uma festa da Páscoa para lembrar da passagem do anjo de Deus lá no Egito. Entenderam agora? Então, para se lembrar daquela passagem do anjo, eles faziam uma festa da Páscoa. É uma semana, irmão, de festa. Realmente, nós seguimos o calendário. Esse feriado de sexta-feira segue certinho o calendário judaico. Então realmente foi essa semana que estamos passando. Hoje é o último domingo da semana da Páscoa, que é a festa da Páscoa, quer dizer, festa da agora sim, festa do anjo. Amém? Amém. Agora você já sabe o que é Páscoa, irmão. Você não tem nada a ver, ensina isso para os teus filhos. Só que é o seguinte: lá no Antigo Testamento, irmãos, isso era figura para nós hoje. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam no futuro. E a Páscoa é figura de Cristo. Aquele cordeiro que eles mataram e jogaram sangue ali na porta é figura de quem? Cristo. Puxa, acertaram dessa vez, hein, morreu agora? É figura de Cristo. É o sangue de Cristo que representava o sangue daquelas ovelhas. Então, irmão, agora você já sabe o porquê essa questão da Páscoa. Por isso, Jesus Cristo, ele é chamado de nossa Páscoa. Estão entendendo? Você nunca viu? Na Bíblia diz isso. Nossa Páscoa hoje é Jesus Cristo. Agora eu vou mostrar para você porquê, na palavra que nós vamos falar hoje, viu, irmão? Amém? Amém. Primeiro, irmão, iniciando a palavra, vou falar uma palavra contundente, pesada. Aí depois você vai entender por quê. Todos vocês estão me olhando? Olhem para mim. Olhem para mim, hein? Olhem para mim. Tem gente que não está olhando. Gosta? Você vai morrer. Você vai morrer. É duro ouvir isso. Mas, Vanderlei, dá para fugir disso? Não. Você não sabe quando. Eu, quando eu era jovem como vocês, jovens, eu era roqueiro, cabeludo, tocava nos bailes. E me pregaram para mim, eu já conhecia a palavra, mas eu falava: quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Deixa eu curtir minha vidinha. Opa, lá ia eu, hein? Minha esposa via, às vezes, com 6, 7 mulheres na rua abraçadas. Não via a esposa. Aí, passaram na frente da casa dela ainda. Eu era um ídolo, né? Do rock, né? Então... Mas aquela baixinha que me ganhou ali, né, baixinha? É mesmo? Irmão, e vou dizer uma coisa para os irmãos, para a glória de Deus. Assim era a minha vida. E um dia eu estava num cemitério, sozinho, olhando as sepulturas.
E eu vi pessoas sepultadas mais jovens do que eu. Sepulturas desse tamanho, bonitinha, não é? Olhar e falar, puxa, mas esse aqui viveu uma semana. Esse aqui viveu um dia. Já viram aquelas que vem escrito Nat morto? É isso mesmo? Estou me lembrando muito mais que era isso. É quem nasce morto também. Aí eu falei assim, irmão, meu Deus, espera aí. Esse aqui morreu com a minha idade. Irmão, não tem idade para morrer. Vocês concordam? Não tem. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos vão morrer. E eu quero falar um pouquinho disso. Que coisa ruim é a morte quando ela visita a sua família, visita a sua casa. Quando é com os outros, tudo bem. Mas e quando ela entra na sua casa? Ah, a morte não vai entrar nunca na minha casa. Pera aí, não tem mais o anjo da passagem. Essa Páscoa antiga já foi. Então Jesus, na sexta-feira, segundo o calendário, ele foi crucificado, morto e sepultado. Mas antes, ele falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Irmão, se o pastor tivesse falado isso para vocês, hein? David, eu vou morrer, viu? Mas no terceiro dia eu estou levantando. Quem ia acreditar? Imagina. Quem ia acreditar? Vai ressuscitar coisa nenhuma. E Jesus falou isso. No terceiro dia, fale comigo as palavras ressuscitar. Eu vou ressuscitar. E, irmãos, ele falou que ia ressuscitar. Eu vou dizer para vocês uma coisa sem medo de errar. Poucos creram nisso que ele falou. Quem vai acreditar que o morto vai ressuscitar? E realmente, hoje, nesse domingo, que eu chamo domingo de Páscoa, a palavra diz que logo pela manhã desceu um anjo, não era da passagem não, viu? Esse anjo desceu com uma missão. Ele foi remover a pedra do túmulo, viu? E Jesus ressuscitou. Dê uma salva de palmas aí. Amém. Não é para mim não, é para ele. Quem crê que ele ressuscitou, bate palma de novo. Não. Ressuscitou. Sai lá fora. Comece a observar o mundo e falar isso que Jesus ressuscitou. Você vai encontrar muitos que não creem até hoje que ele ressuscitou. Muitos que não creem até hoje que Jesus existiu. Quanto mais se estuda numa faculdade, mais você ouve falar que Jesus é conto de fada. Você ouve falar que Jesus era conto dos mais velhos, que Jesus nunca existiu. Deixa eu fazer uma prova. Quem já ouviu alguém falar que Jesus nunca existiu? Levante a mão, eu sou o primeiro. Já falaram sim. Que Jesus nunca pode falar. Hoje eu vi uma reportagem brevemente falando que Jesus não foi nem crucificado em forma de cruz, que nem Sei. foi crucificado com os braços e com as pernas abertas, tentando distorcer toda a história. Como é que é? Com o braço e perna aberta? É, com as pernas abertas, a cruz em forma de X. Ah, essa cruz. Existe 3 tipos de cruz, você sabe? Isso. É 3 tipos de cruz. É a cruz de Santo Antônio, essa que você está passando, me falha a memória, né? Porque se fosse a cruz de Santo Antônio, não seria cruz também, porque a cruz é que é 2 cruzados, 2 cruzados. Então, realmente é cruz, mas tá vendo ela falando? Uns falam que não foi crucificado, outros falam que foi numa estátua, outros falam que foi de cabeça para baixo, outros, eu não sei, há tantas coisas, falam que ele nem existiu. Primeiro livro aos Coríntios,
capítulo 15. Todos encontraram? Amém. Posso ler? Diz assim, versículo 4: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou o Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Amém? Amém. Por enquanto pare aqui, mas não feche sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia, deixa aberta nessa página, porque esse não é o texto que eu quero falar ainda. Só estou mostrando para os irmãos a prova que Jesus ressuscitou, que está escrito na Escritura. Ele foi visto, né, por Pedro, pelos 12, e foi visto por mais de 500 irmãos. Quando vocês veem a última aparição de Cristo, havia uma multidão grande ouvindo ele quando ele subiu ao céu, e tinham mais de 500 ali. Ele foi visto depois que ele ressuscitou. Mas isso nós cremos porque o apóstolo Paulo escreveu e nós cremos nas Escrituras. Quem crê nas Escrituras? Amém. Porque se você não crê nas Escrituras, você vai encher a sua estante de livros geográficos, científicos, e você vai acabar achando que isso aqui é um lixo. Mas você sabe por que eu creio na palavra, irmão? Porque eu leio a Bíblia desde 9 anos de idade, e até hoje, todas as vezes que eu abro a Bíblia e leio, eu aprendo mais. Todas as vezes que eu estou na igreja e ouço uma palavra, eu aprendo mais, porque ela tem mistério. E todos os livros que eu li, quer seja científico, geográfico, cultural, ou seja lá o que for, todos esses livros que eu li, eu dei para alguém ou joguei fora, porque não me servia mais para nada. Mas por que eu ando com a Bíblia? Por que ela está aqui? Porque ela, irmão, esta palavra tem uma coisa que chama Espírito Santo. A palavra de Deus é Espírito. Você pode queimar, jogar no livro, já jogaram muitas Bíblias aí, já incendiaram, já queimaram muitas Bíblias, e daí? Mas ela continua aqui. A palavra do Senhor continua viva. Por isso, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para você. Você crê que essa palavra é viva? Amém. Receba ela nesta noite, irmãos. É palavra viva. Fale para si, para mim. É palavra viva. É palavra viva. Receba no teu coração essa palavra mais uma vez nesta noite. Porque muitos estão morrendo em pé por não ter essa palavra viva. E existe, irmãos, a morte para todos. Por isso eu falei que você vai morrer. Mas existe uma esperança. Está escrito ali naquele segundo quadrinho, está vendo? Esse segundo quadrinho está escrito esperança. Vocês estão vendo ali? Existe uma esperança. É duro, irmãos, quando o médico olha para o paciente e fala, não tem mais jeito. Quer dizer, não tem mais esperança. É difícil. E não se assuste que um dia pode olhar para você e falar, você não tem mais esperança. Irmão, puxa, mas que palavra estranha. Não é não. Você vai entender o que nós estamos falando integralmente, que isso que eu estou falando é realidade. Há pessoas que têm medo de qualquer dorzinha de cabeça. Imagine um momento que o médico olhar e falar, você não tem mais esperança. E hoje os médicos falam na frente, no rosto, falam na cara da pessoa. É proibido esconder do paciente. Tem pessoas que têm medo de chegar lá e falar, olha, você tem um câncer. Tem pessoas que têm medo quando se fala, você tem um problema cardíaco, você tem um problema no pulmão, você tem medo disso, irmão. Por quê? Porque isso tem uma aparência de morte.
A pessoa tem medo, mas eu vou repetir para você uma coisa: há uma esperança. Mas para a morte tem esperança? Há uma esperança, irmão. Mas passou o anjo da morte, que livrou lá os primogênitos. Irmãos, veja bem. Seria tão bom, irmão. Tem aqui alguém que já perdeu o papai, perdeu a mãe, perdeu o marido, perdeu o filho, 2 filhos. Vai, irmão. Olha bem, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, isso que eu estou perguntando para os irmãos, vocês verem que a morte, ela não cessa. Hoje, se você for ver a estatística, quantas pessoas morreram no mundo, você vai se assustar. Está trabalhando aí a morte. E hoje no nosso país tem uma estatística, eu vou falar para vocês, viu, jovens? As maiores vítimas hoje são os jovens. Morrem muitos jovens no nosso país. Briga, assassinato principalmente. Vocês veem, o clima das escolas é horrível. O clima das baladas é horrível. Cada baile funk que se faz aí, 2, 3 que morrem. Irmão, estou sendo realista. Você cuidar do seu filho, para você, jovem, que está aqui, cuide de você também, sabe que esse não é lugar, é perigoso, lá é onde está o espírito da morte. Então, falando nisso, eu vou dizer uma coisa para vocês: coisa ruim é a morte. É ou não é? Mas foi exatamente para livrar-nos da morte, irmãos, que Jesus derramou o seu sangue na cruz. Como aquele cordeiro da Páscoa, ele derramou o seu sangue. Muita gente não sabe o significado e chega numa cruz, ai coitadinho, e veja ali aquela coisa de gesso, com aquele homem de joelhinho triste, não é, irmão? E fala que é isso. Não, não é isso, não, é muito mais do que isso. O sangue que ele derramou, irmão, sabe o que é? É para te dar vida. Mas que vida é essa, pastor? Se eu vou morrer? Aí entra essa palavra esperança. Você quer ver a esperança que ele nos deixou? Você vai ver como é importante ter essa esperança que eu vou falar agora, irmão. Quem não tem essa esperança é simplesmente miserável. Vou repetir: miserável. Eu quero que você leia comigo. Amém? No mesma página, mesmo capítulo 15 que você abriu. Você crê que Jesus ressuscitou? Amém. Quero ler o verso 14 para os irmãos. Vamos começar do verso 14 para você entender melhor. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Vamos parar aqui um pouquinho? Irmão, se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui. É mera religiosidade isso aqui. Vocês estão ouvindo? Por isso que vocês veem que há um espírito no mundo gritando que Cristo não ressuscitou, para que você não abrace a fé, para que você não tenha esperança. E agora olha o que o apóstolo diz, versículo 15: e assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, espera um pouquinho, se Cristo não ressuscitou, como é que eu vou acreditar que morto ressuscita? Porque Jesus foi o primeiro, irmão, que se ressuscitou por si mesmo, que se levantou por si mesmo, para mostrar uma coisa que eu quero que você veja bem. Se Cristo ressuscitou, irmãos, há esperança para os mortos. Você está vendo? Você, que eu falei que você vai morrer, já tem uma esperança para você. Se Jesus ressuscitou, é para mostrar o quê? Que ele era o bom
Não, é para mostrar que há esperança para o morto. Porque se ele não tivesse ressuscitado, vê o versículo 6. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas ele ressuscitou para mostrar que há esperança. Fala comigo, há esperança. A esperança. Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Irmãos, você sabe por que eu leio a Bíblia e estou na igreja nessa noite? Porque eu creio nessa esperança de ressurreição. Esse é o espírito pelo qual você tem que vir na igreja, crendo na ressurreição. A ressurreição do seu marido, não a sua. Se ele quiser ficar lá fora, que fique. Se não quiser vir nunca, que não venha. Mas você venha buscar essa esperança de ressurreição. Porque uma coisa é certa, você vai morrer. Agora ele ressuscitar, você tem certeza? Ah, não sei, pastor. Hein? Porque para ressuscitar, você tem que crer que Cristo ressuscitou e pôr nisto a tua esperança. Em outras palavras, para chegar na esperança, você tem que crer primeiro lá onde está escrito fé. Está vendo lá na primeira fé? Da fé, você vem para a esperança, irmão. Irmão, só por todos vocês que estão aqui, você tem que alimentar essa esperança dia a dia. Você tem que vir no culto para aumentar essa esperança. Porque a pessoa, quando perde a esperança de viver, ela sobe no viaduto do chá, lá onde eu trabalho, lá perto, e pula lá para baixo e morre. Não tem mais motivo para nada. Perdeu a vontade de viver. Outros pegam um revólver, estouram os miolos. Acabou o quê? A esperança. Esperança é importante. Quanto à esperança, há motivo para você lutar. Você está numa batalha e os soldados estão morrendo, mas enquanto tem meia dúzia, 5, há esperança, vamos vencer, vamos sair daqui com vida. Irmãos, enquanto há esperança, você está na luta. E se eu tenho certeza que vou morrer, eu tenho certeza, eu tenho a esperança que me alimenta e me faz ficar em pé. É a esperança da ressurreição com Cristo. Amém. Se não houver ressurreição, porque Cristo não ressuscitou, mas Ele ressuscitou e foi visto por mais de 500 pelos apóstolos, e pelo apóstolo Paulo, que fala, depois deles, eu também vi, Ele apareceu para mim, e eu vi Ele como um abortivo, como ele fala assim, porque eu persegui a igreja de Deus, eu sou menor dos apóstolos, não era digno, mas eu vi que Ele ressuscitou. E aqui, irmãos, vejam bem, leia comigo agora o versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Vamos parar aqui. Eu creio que Deus vai me dar um carro. Não, eu creio que Deus vai me dar vitória financeira. Eu creio que Deus vai me dar isso. Eu creio que Deus vai me dar aquilo. Estão ouvindo, irmão? Mas não espere no Senhor, irmão. Só nesta vida. Isso aqui está escrito que é para você não esperar só nesta vida, porque tem o quê? Outra vida. E se você esperar em Deus só nesta vida, você não passa, sabe do quê? De um dos mais miseráveis dos homens. E você sabe o que estão pregando nas igrejas? Os negócios desta vida. Tem igreja que se eu chegar lá com o meu carrinho que está ali na esquina, esse pastor não é abençoado, não. Olha o carrinho dele. Porque eles julgam as pessoas pelos bens materiais, a bênção é bem financeiro. Irmão, você pode morar numa casinha aqui embaixo de madeira. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Se fosse a sua vida, mas o importante maior, a coisa mais importante e vamos dizer mais clara e melhor, é você ter lá dentro da tua casa a esperança de ressurreição com Cristo. Esperar com Cristo além desta vida. Quem
quem está aqui que espera além desta vida, irmão? Você pensa que é só aqui? Você quer que eu vou te falar uma coisa? Você pode amar teu marido, gostar dele demais, mas um dia vão se separar. O filho um dia vai se separar. Não estou sendo pessimista, não, estou sendo realista. Mas a palavra de Deus diz que se você tem esperança, nós vamos reencontrar. Amém. Ah, pastor, o senhor está falando bobagem. Quem estiver pensando assim, não tem esperança. Você é pobre, miserável ainda. E se você está ouvindo essa palavra nessa noite, porque o Senhor não quer que você seja pobre, miserável, quer que você seja rico e sábio. Porque o princípio da sabedoria é você entender essas coisas que nós estamos falando. Você crê nisso? O homem começa a ser sábio quando ele começa a entender essas coisas de Deus. É por isso que Cristo veio. O Cordeiro teve a sua passagem nesse mundo, derramou o seu sangue, irmão. Sabe para quê? Para que você viva. Viu? Olha para o seu irmão do lado e fala: para que você viva. Pode falar para que você viva, não tenha vergonha não. Isso é para que você viva. Irmãos, é para que você viva. Que ele derramou o sangue na cruz. Entenda bem, não é para você ter uma religião. Não é para você ter uma igreja, uma igreja. Que é isso, irmão? Você tem que ter esperança, tem que ter ele no teu coração e ter esperança de ressurreição. Eu não sei quantos estão aqui que já parou para pensar nisso. Se você pode, teus olhos pode fechar hoje. Duvido que alguém fale: Senhor, se tu quiser, pode me levar, Senhor, que eu já estou aqui na sua glória. Essa é a certeza que você vai ter quando você estiver firme na esperança. Você não vai ter medo da morte. Viu? Mas enquanto você ficar olhando só nos negócios dessa vida, você não passa de um miserável. Não estou te xingando não. É a Bíblia que está falando aqui, viu, irmão? Miserável. Tem gente que só dobra o joelho para pedir, nunca para agradecer. Tem gente que fala: sou servo, e não serve nada. Você é servo só na palavra. Estou falando porque é verdade, irmão. Servo é o que serve a Deus. É escravo. A palavra servo significa escravo. Tem gente dando ordem para Deus: Senhor, eu determino que o Senhor faz isso. Se eu chegar lá para o meu patrão e falar para ele: eu determino que o Senhor faça isso, no outro dia eu estou na rua. Então, determinando para Deus: pobre, miserável. Determinar, irmão, é você ordenar. Olha só, e aqui diz assim, verso 19, verso 20, você crê que ele ressuscitou? Diga assim: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Vamos parar aqui. Quer dizer, o primeiro dos que morreram e ressuscitou. Ele é a primícia, é o primeiro que ressuscitou. A primícia dos mortos. Primeiro foi Jesus. Segundo vai ser a sua igreja. Você crê nisso? Amém. Segundo vai ser a sua igreja. Quem é a igreja aqui? Amém. A igreja não é prédio, irmãos. A igreja é o povo de Deus. Antigamente, pode ler o Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel. Hoje o povo de Deus é a sua igreja. Mas o que é a sua igreja? É aqueles que obedecem a sua palavra, o que está escrito. Quem é a igreja de Deus aqui? Diga aleluia, deixa eu ver. Isso é ser igreja de Deus, povo de Deus, que espera na esperança da ressurreição. É da sua alma. Alguém diz: puxa, pastor, mas essa ressurreição é para todos? Todos do mundo ressuscitar? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Sabe o que significa isso aos olhos de Deus? Quando você recebe a palavra de Deus que você crê, você está começando a viver. Você não precisa ressuscitar, não. Você já está começando a ter uma nova vida. Já está nascendo dentro de você. Quem é que entende o que eu estou falando? Amém. Quando você recebe essa palavra, ela já é vida.
Ali o irmão Ribamar. Ribamar, você já experimentou isso? É uma nova vida ou não é? A Bíblia chama isso de nascer de novo. Tem gente que ouve a palavra, está na igreja, faz movimento e tudo mais, mas não experimentou essa nova vida, não nasceu de novo, continua vendo, xingando, fazendo coisas erradas, não gosta de ninguém. Ô irmão, por favor, abraça essa palavra nessa noite. Deixe que o sangue do Cordeiro toque na sua vida e mude, seja uma nova criatura. Com uma nova vida, isso chama vivificar. Ser nova criatura significa vivificar, ou seja, vida sobre a vida. Vivificar. O Senhor tem uns bonitão aí, viu, irmão? Uns bonitão, assim, simpaticão, assim, né? Com a biblinha. Mas para Deus, Deus olha para ele e está morto. Porque ele não tem essa nova vida que Cristo dá. Não tem essa nova vida que Cristo dá. Ainda está odiando, não está gostando de ninguém, não vai para a cara do pastor, não vai para a cara da irmã, não vai para a cara do irmão, não gosta de ninguém. Irmão, você está precisando vivificar. Você está morto ainda. Não precisa se enterrar, você já morreu, você está morto para Cristo. Você está morto antes de morrer. É verdade, é realidade que eu estou falando, irmão. E eu admiro. Não estou jogando direto para nenhum de vocês, viu, os jovens que estão aqui. Mas eu vejo jovens que não tem força para nada, nem para abrir a boca, igual defunto mesmo. Morto. Pessoas mortas. Irmão, sejamos vivificados em Cristo. Amém? Uma nova vida em Cristo. Meu Deus, o que é isso? Sabe o que é o vivificado em Cristo? Ele crê que pela palavra ele já recebeu o passaporte para a ressurreição. Está ouvindo o que eu estou falando? Não precisa se esperar para morrer, não. Você já vai ter certeza que você tem, porque a palavra diz que o Espírito de Deus ele fala com você e você sabe que você tem essa vivificação, se você tem a ressurreição ou não. Você sabe, todos vocês sabem quem vai ressuscitar ou não vai ressuscitar, porque não é para todos, é para aquele que é vivificado em Jesus Cristo. Então, só vou ler um pouquinho mais, só para a gente encerrar, para vocês verem o assunto que eu estou falando. Olha só, verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é esse homem pelo qual veio a morte? Adão. Isso mesmo. O mundo, o homem não tinha pecado, mas veio através do Adão. O Adãozinho. Nós pudéssemos dar uma rasteira nele, né? Só? Meu irmão, então, para vocês terem uma ideia, através de Adão, o pecado entrou no mundo. E todos tiveram que morrer, porque Deus não fez o homem para morrer. A palavra que diz: Deus não fez o homem para morrer, mas depois que ele pecou, ele ficou condenado à morte. Mas depois por um homem, olha só, por um homem veio também a ressurreição dos mortos, veio por um homem. Quem é esse homem? Jesus. Então o que ele trouxe? A ressurreição dos mortos. Quer dizer, você morre por causa do pecado, mas vai ressuscitar através de Jesus, que é a vida. Fale comigo, ele é a vida. Ele é a vida. Irmão, nós temos que viver nessa esperança. Se não for essa esperança, eu não tenho motivo mais para vir na igreja. Eu não tenho mais motivo para ser cristão. Eu não tenho motivo para nada, porque o motivo principal é a ressurreição da minha alma. E isso é individual. Você tem que preocupar com a sua alma, com a sua alma. Não preocupa com a minha, não, nem com a do irmão do lado. Preocupa com a sua alma. Aí, o que estamos fazendo, irmão, é para que cada um cuide da sua alma, da sua vida. Não, eu quero ressuscitar dos mortos. Eu vou voltar, ou a sepultura vai se abrir, como abriu a sepultura de Jesus, e eu vou ressuscitar novamente. Eu preciso contar para vocês uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Um dia, dentro desse assunto, eu não esperava falar hoje, mas vou ter que falar. Irmão, é sobre a morte. Eu estava meio dormindo, meio acordado. Deus me deu uma visão sobre isso, mais ou menos interessante. E eu sonhei que eu tinha morrido, né?
tinha morrido. E quando eu morri, irmão, eu vi na minha frente a primeira igreja que eu entrei, com as portas fechadas. Olha que coisa interessante. E quando a porta se abriu, que eu entrei dentro da igreja, eu vi todos os irmãos que eu conheci quando eu me converti. Inclusive o apóstolo que me batizou, que estava lá na frente, eu vi ele também, ele já é morto. E vi todos os irmãos que já tinham morrido lá. E quando eu entrei na porta, eles estavam me esperando, sentados como vocês estão. E quando eu entrei na porta, eles começaram a aplaudir. Vocês estão entendendo o que eu estou mostrando? E eu não entendi direito esse sonho. Hoje eu estou entendendo melhor. Vocês sabem por quê? Porque todos aqueles que creem, como aqueles irmãos que eu vi nessa visão, irmão, vão ressuscitar com Cristo. E nós vamos louvar o Senhor novamente. O irmão Wanderlei, nós vamos louvar novamente junto na presença do Rei. Você crê? Amém. Porque Deus não fez o homem para morrer, fez o homem para ser eterno. Mas o pecado trouxe a morte para o homem. Mas Jesus morreu na cruz para nos dar o quê? Vida. Vocês querem ver? Só para encerrar, a palavra dizendo assim. Eu li o 21, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Vivificados em Cristo. Porque vivificado é ver vida. Amém? Eu quero que Deus me dê graça de ver por nós, embora sejamos um rebanho pequenininho, mas ver aqui nascer flores, aquelas abertas, sabe? Aquela que brilha no sol. Está entendendo o que eu estou falando? Aquela flor, irmã, que eu olho e falo que linda. Olhar para o rosto da irmã e falar que linda que você está, irmã. Olhar para o irmão e falar que bonito que você está, meu irmão, porque eu posso falar, porque aqui não tem malícia não, irmão. Fala, irmão, você está lindo, você está maravilhoso. Oh, mas eu estou tão cansado, não, mas eu estou vendo um brilho diferente no seu olhar. Você está vivificado em Cristo, amém? Que aqui é um lugar onde se chega desanimado, onde se chega, como se diz, achando que sem esperança. Mas o Senhor tem poder de vivificar a sua vida, amém? Vivificar o seu ânimo, vivificar o seu desânimo, fazer você se tornar mais animado. Irmão, essa é a verdade. É em Cristo que conseguimos isso, amém? Amém. Porque se você não tiver esperança de ressurreição, você é o mais miserável dos homens. Foi acabado. Acabamos de dizer isso.